Agora a gente vai entrar em algumas características construtivas dos condutores. Então a primeira coisa é a gente deixar muito bem definido a diferença entre condutor, fio e cabo. O que vem a ser um condutor elétrico? Bom, no mercado de trabalho mesmo, quando você vai para a prática, um condutor elétrico, ele é um produto metálico que ele é utilizado para transmissão de energia ou sinais, no caso elétricos. E em relação à sua característica construtiva, ele possui um formato cilíndrico com um comprimento longitudinal muito maior do que a sua seção transversal. Ou seja, claro, ele vai ter aqui, ele é cilíndrico e ele vai ser extremamente aqui, ó, comprido, sabe? Então ele possui aqui um comprimento L muito maior do que a sua seção transversal, que é o seu diâmetro. E o que é um fio? Um fio, ele também é um produto metálico, maciço e flexível. Ele pode ser usado para transmitir energia elétrica ou também para fabricar um cabo. Aí é que tá. Então, o cabo, ele é um conjunto de fios. Então, se a gente pegar aqui, ó, um cabo, vamos pegar aqui a ponta dele aqui. Vamos supor, né? Então, aqui eu tenho a isolação do meu cabo e esse daqui é o meu material de cobre, que é o meu fio. No caso, um cabo, ele é um conjunto desses fios. Então, ele vai ter uma construção um pouco diferente. Ele vai ter aqui a sua camada de proteção, de isolação, e aqui ele vai ter, ó, vários fios desse. Certo? Isso é um cabo. Isso daqui é um cabo. Então, o cabo também todos esses casos são produtos metálicos, mas um cabo é um conjunto de fios. Agora, relacionado aqui ao material de condução. A gente já viu aí, anteriormente, que o material de condução, no caso, são metais e são de cobre ou de alumínio. Então, aqui ele pode ser cobre ou alumínio. Agora, relacionado à têmpera. O que é têmpera? Você vai ver muito isso em lista de materiais, quando você for fazer projetos e tal. Têmpera está relacionado com o quê? Com a dureza. Com a dureza do material metálico. E o que eu quero dizer com dureza? Eu quero dizer resistência às tensões mecânicas, às trações, ao puxamento. Então, quanto mais ele é resistente às tensões mecânicas, mais duro ele é. Isso daqui é tudo normativo, existem normas que regulamentam esse nível de dureza aqui, ó. Então, por exemplo, um material de têmpera, antes ele pode ser têmpera dura, 3/4 dura, meio dura, 1/4 dura ou mole. Esse mole aqui, ó, seria a têmpera 0. Então, essa aqui seria a escala da têmpera. E todos os cabos que você vê que existem possuem uma têmpera, possuem uma classificação aqui dentro dessa categoria. Exemplo, os cabos de têmpera mole são esses cabos isolados. Os cabos isolados são quais, Joyce? São esses utilizados nas instalações de baixa tensão para alimentar pontos de tomada, de iluminação. Então, assim, ó, esse caso dele ser uma têmpera mole é porque quanto mais dura é a minha têmpera,
menos flexível ela se torna. Então, um cabo que possui têmpera dura ou meio dura, aqui por aqui, ó, eles são pouco maleáveis, vamos assim dizer, certo? Então, se ele possui uma têmpera mole, eles são maleáveis, eles precisam... Por que eles precisam ser maleáveis, no caso? Para facilitar a instalação. Então, quando você vai passar um cabo dentro de um eletroduto embutido, por exemplo, você precisa ter uma flexibilidade, senão vai ficar muito difícil de passar aquele cabo ali. Do mesmo jeito. Então, esses cabos de têmpera mole aqui, eles são esses cabos de baixa tensão de circuitos terminais, circuitos alimentadores, que são passados em eletrocalhas, leitos, eletrodutos, subterrâneos. Todos esses cabos possuem têmpera mole, que é a 0. Agora, exemplo de aplicação de têmpera dura ou meio dura, são essas instalações aéreas. Essas instalações que você vê em postes de transmissão. Todos esses cabos, você pode ver que eles possuem uma certa... Eles são meio duros, você vê que eles ficam rentes, né? Eles têm uma resistência. E eles precisam disso justamente porque eles são muito puxados na hora de instalá-los. Então, é um exemplo de têmpera dura ou meio dura. Agora, quando a gente entra aqui, ó, na nossa classe de encordoamento, a gente está falando o quê? De como que esses fios estão dispostos no meu cabo. Olha só. Com o passar, né, do tempo, das experiências, foi-se entendido que quanto menor o diâmetro do meu fio, mais flexível ele se torna, obviamente, mesmo que eu coloque vários deles juntos, entendeu? Então eu posso ter um fio de cobre de 2,5 com essa classificação aqui, ó, um fio só, ou com essa classificação aqui, ó, que são vários fios juntos. Eles têm o mesmo diâmetro. Eles podem ter, no caso, o mesmo diâmetro. Mas essa configuração aqui, ó, de vários fios com diâmetros muito menores que esse, isso daqui traz uma flexibilidade para o cabo. Novamente, estou falando aqui de flexibilidade. Então, a classe de encordoamento está relacionado com essa configuração do fio dentro do meu cabo. Entendeu? Existe uma norma que estabelece regras para isso, que é a NBR NM 280. Eu vou deixar ela aí para vocês poderem dar uma olhada. E ela classifica os cabos em 5 possíveis classes. Quais classes são essas? A1, A2, 4, 5 ou 6. Veja bem, não existe classe 3. Então, o que vem a ser a minha classe 1? É esse cabo aqui, ó. Isso aqui é a classe 1. Ou seja, essa classe 1, o cabo, ele possui um fio só, maciço, duro, e ele pode ser de cobre ou de alumínio. Eu já vi antigamente, lá para os anos 2002, 2003, por aí, as instalações, elas eram feitas dentro de casa mesmo, com esse classe 1 aqui, ó. Se você abrir uma tomada e tal, você vai ver que tem apenas um fio rígido e eles vão lá e apertam eles e fazem a instalação. Hoje em dia, isso aqui é muito pouco utilizado. Eu quase não vejo isso aqui mais nessas aplicações, né, de baixa tensão. Agora, o classe 2. O classe 2, ele já começa a inserir mais fios aqui dentro desse meu cabo. Ele também pode ser de cobre ou de alumínio. Então, tanto o classe 1 quanto o classe 2, ele pode ser de cobre ou alumínio. E esse classe 2 aqui, ele tem um número lá de fios que ele pode ter dentro do cabo. No caso aqui, a NBR detalha muito bem isso.
A classe 2, por exemplo, ele pode ter 7, 19, se eu não me engano, acho que a próxima é 37 fios mesmo. 7 fios aqui dentro. E o que define esses números aqui, ó, é o diâmetro. Então, a maioria lá possui 7 fios, a maioria dos diâmetros. Um exemplo de aplicação desse cabo é justamente esses cabos aqui, ó, aéreos. Se você olhar, se você tiver a oportunidade de pegar um cabo desse, você vai ver que ele tem ali 7 fios. E então, esses cabos de linhas de transmissão de média tensão, por aí, que são de alumínio e sem isolação, eles são classe 2, com a têmpera dura ou meio dura. É um bom exemplo para vocês terem em mente, assim, ó, para poder bater o olho e saber. E essas classes aqui, ó, 4, 5, 6, essas classes aqui são as de baixa tensão que a gente mais utiliza. São os cabos utilizados para alimentar os meus pontos de iluminação, os meus pontos de tomada. E, bom, por que, né, 4, 5 ou 6? Porque com a tecnologia foi se criando cabos mais tecnológicos. Então, ou seja, o cabo de classe 5, ele é mais maleável que o 4, o 6 é mais maleável que o 5 e com 4. Então, esses cabos aqui, eles são extremamente flexíveis. Esses cabos, eles são muito mais flexíveis que o 1 e que o 2. Então, vou pôr aqui, ó, muito flexível. Eles só podem ser de cobre, não existe cabo classe 4, 5 ou 6 de alumínio. Eles são usados para... são os nossos cabos de baixa tensão, que são utilizados e de têmpera zero. São esses cabos de baixa tensão instalados em eletrocalhas, eletrodutos, todos esses cabos são classe 4, 5 ou 6. Em relação à quantidade de fios deles aqui, ó, é muito alta, tipo 75 fios, sei lá, tem vários, é muito mais, né, do que o classe 2 e o classe 1 nem se fala. E são o que? Eles possuem a têmpera zero, como eu tinha falado, eles são esses cabos aqui, ó, cabos isolados. Comercialmente, o que a gente mais aplica hoje em dia é esse classe 5 aqui, ó. Não é nem o 6 e não é nem o 4. O 4 ele está praticamente em desuso, está sendo substituído pelo 5. E o 6 ele é mais flexível que o 5 ainda, mas ele não é muito comercializado assim. Então a gente vai falar aqui nesse nosso curso principalmente desses cabos aqui, ó, classe 5.